Graças a Deus. Graças a Deus por esse momento de nos unirmos. Graças a Deus pela oportunidade que estamos aproveitando. Graças a Deus porque nós estamos reunidos na casa do conselheiro. Como é bom estar aqui. E assim sendo, eu peço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos guias e mentores espirituais, ao querido conselheiro, que nos conceda essa oportunidade de estudar com Vinícius, na palavra da irmã Tatiana. Como é bom a gente ver as pessoas com boa vontade de querer ajudar a todos nós entendermos um tanto do Evangelho, um tanto de Vinícius nas pegadas do Mestre, porque nosso Mestre Jesus é aquele que nos fortalece e as suas pegadas são aquelas que Ele deixou para nós. Graças a Deus, paz, bem e toda luz. Graças a Deus. Então, Tatiana, fique à vontade. Então, meus irmãos, obrigada pela oportunidade de estudar um pouquinho. Então, me foi dado para estudar caráter no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. Que Vinícius me perdoe o simples estudo, né? Mas eu gostei muito. Eu vou ler para a gente poder começar a desenvolver o trabalho. Caráter. No homem verificam-se duas entidades, a personalidade e a individualidade. Aquela passa, esta é permanente. A primeira é mortal, que é a personalidade. Morre e renasce muitas vezes. A segunda é imortal, indestrutível e eterna, que é a individualidade. Quase sempre o interesse da personalidade se acha em conflito com o interesse da individualidade. Esta deve predominar sobre aquela. No entanto, é o contrário que comumente se dá. Deus organizou a personalidade como instrumento da individualidade, mas o homem, desconhecendo, tenta contrariar a sabedoria do programa divino, sacrificando a evolução da individualidade. A individualidade é filha de Deus, a personalidade é filha do homem. Uma é sombra, outra é luz. Uma é natureza humana, outra é divina. Acham-se temporariamente entrelaçadas, até que o espírito triunfe da carne. Muitas vezes é preciso humilhar a personalidade para enaltecer a individualidade. Aquele que se humilha será exaltado. O mundo ilude o homem frequentemente neste particular, de modo que, na defesa dos pseudos direitos, na submissão às vaidades do século, ele sacrifica o maior ao menor, o superior ao inferior. O homem, enquanto se deixa conduzir pela personalidade, infirma sua individualidade. Não tem aquele traço indelegável que deve distinguir e denominar o caráter. O caráter é a manifestação do poder da individualidade sobre a personalidade, sobrepondo-se aos desejos e às cobiças, que são preconceitos e vícios de personalidade. O caráter forma-se e consolida-se. Daí o dizer de um grande educador: a vontade é a força principal do caráter. É a mesma palavra, o próprio homem. Conclusão: enquanto a individualidade não domina a personalidade, o homem não é homem, é uma sombra que se passa.
Eu comecei querendo saber o que é o caráter. Então, eu procurei, fui na Wikipédia, e lá estava dizendo o seguinte: caráter é um termo usado em psicologia como sinônimo de personalidade. Em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. Muitas pessoas associam o caráter a uma característica relacionada à genética, o que não ocorre. O caráter de uma pessoa é algo independente de sua referência genética. Formação moral, honestidade. Isso quer dizer pessoa de caráter. Caráter é um conjunto de qualidades de boas ações que distingue uma pessoa, um povo, um traço distintivo. O caráter do povo brasileiro. Estou dando um exemplo. Então, o que o caráter nos traz, né? O caráter tem a questão da individualidade e a questão da personalidade. A personalidade, ela é transitória, ela é do homem. E a individualidade, ela é de Deus, ela é divina, ela é eterna. Quer dizer, são questões, né? É a eleição de valores éticos, morais e a identificação dos objetivos da vida, bem como a seleção de qualidades que estabelecem os critérios formadores do ser, caracterizam o surgimento da consciência. O caráter está muito ligado à consciência. A sua vigência e desenvolvimento decorrem dos episódios que se repetem, produzindo a fixação das conquistas encarregadas de incrementar o progresso do espírito, sem ultrapassar estágios do sofrimento, que é legado da ignorância. Toda criatura humana deve preocupar-se, no bom sentido, com as emoções e acontecimentos, de forma a guardar memórias que contribuem por estímulos para o seu próprio engajamento, para uma harmonia pessoal. Né? E essa questão do caráter, além de estar ligado à consciência, também está ligado ao pensamento. O pensamento positivo, o pensamento ligado na doutrina do Cristo, nos leva à individualidade. Que a individualidade é o que queremos, né? Que é alcançar o estágio de bons cristãos. A personalidade, ela costuma ser pejorativa. No livro Momentos de Coragem, psicografia de Divaldo, de Joana de Ângeles, ela fala o seguinte: a essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo aptidões que lhes fazem inatas, heranças que são de sua origem divina. A expressão de cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, tornam-se a personalidade que reveste o espírito a fim de atingir a destinação do que o aguarda. A individualidade tem o sabor de eternidade, enquanto a personalidade, ela é transitória. A personalidade
varia conforme a ocasião e as circunstâncias, os interesses e as ambições. A individualidade, ela é permanente. Então, nós temos que trabalhar essas questões. A nossa individualidade tem que ser mais forte que a nossa personalidade. A nossa personalidade passa pelo caráter e pela consciência. São degraus que nós temos que passar. A individualidade se aprimora, qual um diamante que fuge abençoado. A personalidade extravasa, formaliza. A individualidade aprimora, realiza e afirma. À medida que evoluímos, mergulhando no nosso mundo íntimo, introspectivo, desenvolvemos os valores que dormem em um embrião. Quando estamos mais esclarecidos, quando temos mais consciência, quando mergulhamos o nosso caráter no bom caráter, nós temos outras perspectivas. Deixamos de lado a nossa personalidade, que muitas das vezes é egoísta, que muitas vezes também agressiva e etc. E vamos para a nossa individualidade. E vamos para o nosso evolução, para a nossa evolução. Que o que importa, nós estamos aqui na Terra para evoluirmos. Evoluirmos na caridade, evoluirmos no amor ao próximo, na compreensão. Quando a gente fala em compreensão, eu falo às vezes em não julgar o irmão. Às vezes o irmão está tendo alguma dificuldade, fazendo alguma coisa talvez equivocada, mas termos um olhar mais piedoso com aquele irmão, porque talvez ele não tenha o esclarecimento que nós temos. E também não sabemos, se estivéssemos naquela posição, se agiríamos daquela forma, se a nossa personalidade também não estaria agindo dessa forma. Então, nós temos que trabalhar esse lado, o lado do amor, o lado do perdão e da compreensão. Eu fiz algumas coisas que eu achava bem importante falar e acho que a gente evolui de fora para dentro, né? Que a nossa aparência, quando eu falo aparência, eu não falo só de aparência física, eu falo de atitudes, seja também a nossa realidade. Que possamos nos esforçar cada vez mais para conseguir a harmonia entre a individualidade e a nossa personalidade, refletindo ideias positivas que nos vitalizem. Que isso é que importa, né? É o nosso exterior. Porque quando estamos com o exterior trabalhado, com equilíbrio, com sabedoria, passamos por dificuldades, mas mais serenas, com mais serenidade. Então, eu acho que quando Vinícius escreveu que a individualidade é filha de Deus e a personalidade é filha do homem, ele quis dizer que nós temos capacidade de enxergar que podemos domar a nossa personalidade.
que podemos mudar, que podemos ter compreensão da nossa individualidade. Que a nossa individualidade, ela é eterna. Então, às vezes, como ele disse, é preciso humilhar a personalidade para exaltar a individualidade. Aquele que se humilha será exaltado. O mundo ilude o homem, mas o homem esclarecido não se deixa iludir. É por isso que temos que ficar atento. É por isso que o caráter anda junto com a consciência. Porque quando a consciência ela é ativa, ela acende aquela luzinha, não, a personalidade está ultrapassando, está passando dos limites. A nossa individualidade aparece, a nossa individualidade vem à tona. Então, eu acho que isso, pelo menos foi o que eu entendi quando o Vinícius quis falar de personalidade e individualidade e falou do caráter. Quando se fala do caráter, uma pessoa de bom caráter, ela tem consciência. Ela pode até cometer um erro, mas ela volta atrás. Ela consegue enxergar o erro, que às vezes as pessoas erram e não conseguem enxergar. Então, tudo isso é a necessidade da gente se autoconhecer. E sempre contar com a ajuda dos nossos irmãos esclarecidos, de Deus, de Jesus, e poder sempre confiar em Deus e confiar em nós mesmos, porque nós temos o poder da mudança. O nosso eu, a nossa individualidade, ela vai sempre evoluir, e a gente não evolui retrógrado, a gente sempre evolui para frente. Vamos domar a nossa personalidade. E ter a compreensão quando enxergar o outro, né? Com mais amor, com mais paciência, sem tantas críticas. Entender que o grau de evolução daquele irmão naquele momento é aquele, que por isso que às vezes ele age daquela forma. E também nós erramos muito, né? Por isso que temos sempre que estar com a nossa luzinha acesa, que se chama consciência. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. Pai de amor, de bondade, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntas hoje em Teu nome para esse pequeno estudo. Obrigada, meu Deus. Obrigado pelos dias, pelas noites. Obrigado por todos os irmãos, nossos companheiros de caminhada. Que todos os irmãos possam se sentir abençoados, acolhidos e perdoados. Porque nós sabemos que nenhum filho teu fica sem o teu amparo, sem o teu amor. Obrigado, conselheiro, por esta casa de amor, esta casa de caridade, que tanto acolhe as pessoas, encarnadas e desencarnadas, pessoas doentes do corpo e da alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos abrir os microfones e nos complementarmos. Muito bom, Tatiana. A cada estudo mais solta, a cada estudo trazendo colocações bem pertinentes, né? Mas esse estudo que Vinícius nos apresenta nessa noite é um estudo muito difícil. Esse de nós domarmos a nossa personalidade, né? Esse estudo que nos exalta, nos enxergarmos enquanto espíritos e não enquanto corpo. Se nós tivéssemos sempre em nossa mente que somos espíritos encarnados, ficaria muito mais fácil esse domínio da personalidade. Mas a gente exalta tanto esse corpo, a personalidade fica falando mais alto, o espírito fica esquecido. E muitas vezes, até me lembrei do estudo que nós fizemos ontem na casa, que a gente falou dos espíritos sofredores, né? Porque aí nós chegamos na erraticidade, nós nos tornamos profundos sofredores porque deparamos com a realidade. Nós não somos aquela personalidade, nós somos espíritos que perdeu uma oportunidade de se domar, de se refazer, de se reinventar e ser muito melhor. Muito bom, muitas reflexões. Muito obrigada, querida. Imagina. Difícil pôr em prática, né? Tudo que a gente aprende. Gente, né? eu não tinha ainda... Nós temos a felicidade de já estarmos pensando nisso. Isso já é um passo. Tá? Tá ouvindo? O caráter, né? Realmente o caráter define o homem. A gente reconhece um homem quando é muito voltado à personalidade, aos gostos materiais, e quando ele é muito voltado à sua individualidade, ao seu crescimento espiritual, pelo caráter, pelas ações, né? A gente percebe a individualidade ou o personalismo da pessoa pelas ações, pelas obras, a gente fica conhecendo realmente o caráter das pessoas. E ninguém é perfeito, como você disse. Todos estamos buscando essa individualidade mais abençoada, mais aperfeiçoada. Mas nós realmente, como você disse, nós não podemos julgar ninguém. Então, me tocou esse estudo, eu não tinha me aprofundado nessa questão, e não, embora quando a gente fala assim nessa questão da nossa reforma íntima, o estudo me ligou muito essa questão da individualidade com a personalidade, que é essa luta, né? Como fala, o bom combate que travamos conosco mesmo. Então, são essas... Congelou de novo, Ana. Deve ser a internet dela. Que pena, que interessante. Uma coisa, daqui a pouco ela volta. Uma coisa importante também que eu gostei, Tatiana, que você colocou, é a questão do autoconhecimento, né? Isso tudo tem muito a ver com isso, porque é através do autoconhecimento que eu perceber as minhas tendências, né, que eu vou também formando, né, o meu caráter. E justamente, né, quando você diz, né, a pessoa de bom caráter, ela consegue perceber, inclusive, o erro e reconhecer o erro, né? Acho que isso é muito importante. Dentro de uma pessoa de caráter é isso. Não só o seu, como o erro de um filho, de um irmão, não acoitar ou não, né, afirmar que é aquilo que Jesus fazia, né? O que é certo, o que não é certo, e respeitando cada um, mas a gente tem que ser correto sempre, né? Acho que isso é o bom caráter, é a retidão, é o andar na linha certa, né? Aninha, você está indo e voltando. Vamos ver se você consegue concluir, que a gente está gostando muito do que você está dizendo aí. Eu tirei do Wi-Fi, deixei direto na minha internet aqui do telefone para ver se não cai. Então, essa luta, né, conosco,
íntima, que pode muito bem ser colocado a individualidade com a personalidade, né? E muitas vezes a gente não se vê assim, a gente fala assim, porque a minha personalidade, eu sou assim, né? Só que se nós olharmos, cada um olhar para si na questão da individualidade e reconhecer, como diz que é muito bom você reconhecer, até quando ela falou na questão das críticas, né? Porque eu tenho me analisado muito isso em questões de críticas, e quando você critica alguém, ou seja, você coloca a sua opinião sobre determinado assunto, e que as pessoas que são contrárias àquilo que você pensa, ela vem e te critica automaticamente, né? Então, ali você vai e você vai fazer uma reflexão, que aquilo que você ouviu vem diante daquilo que você falou, em que você foi analisar o outro antes de analisar a si mesmo, né? Então, muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, e ultimamente, né, inclusive na mídia, né, que é o que mais a gente tem feito, é através da mídia que a gente está interagindo de todas as formas, né? E quando é pessoalmente, então, e que você percebe, muitas vezes você não tem coragem de, naquela hora, você reconhecer perante o outro que aquela atitude sua, você está vendo que não foi boa. Então, eu entendi que o caráter, né, a individualidade, é a tua essência, como ela disse, né, a Tatiana disse, é a essência, mas essa essência, tanto positiva quanto negativa, ela vai demonstrar na personalidade. A personalidade que vai demonstrar o teu caráter. Eu acho que é isso. Eu penso assim. Então, se a gente tem um bom caráter, geralmente, né, o que se espera é que tenha uma personalidade boa. É como o outro te vê. E se você tiver um caráter ruim, você também vai demonstrar isso na tua personalidade. Você não vai ter compaixão, você não vai ser sensível, não terá empatia. Essas coisas que a gente sabe, né? Tanto positivo quanto negativo. O caráter é a essência da pessoa. Ele pode ser positivo ou negativo. Esperamos crescer, né, e amadurecer para que ele seja positivo. É isso que eu penso. Acho que foi isso que eu entendi que a Tatiana falou. Vamos somar aí com a Adélia. Adélia, gostei dessa sua colocação. Vamos somar junto contigo. O caráter, na minha opinião, ele é um embrião que a gente vai adquirindo e formando ele no decorrer da trajetória evolutiva. Então, a gente está sempre, em cada encarnação, esse caráter ele vira um embrião mais evoluído a cada encarnação. Quando a gente encarna, a gente tem uma nova persona. E através da família, através da educação, da cultura, ele aprimora, né, o seu caráter dentro dessa nova vivência a qual ele se encaminha. E é muito interessante que a personalidade da pessoa ela está embutido ali na personalidade o egoísmo, a vaidade, né, a maldade. Então, quando ele encarna e ele já vem com esse embrião do caráter já em evolução, ele já diminui todos esses sentimentos negativos que a gente coloca sociais e vai adquirindo uma nova fase. E por isso que a família é de muita e grande importância, desde quando a criança está no pé, para que a gente já vai passando os valores para ele dentro da barriga, para quando ele se transformar na persona dele adulta, ele já tenha uma informação sobre os valores das coisas. E a religião ela vem completar essa parte porque o caráter ele se forma dentro da coisa realmente divina, porque ele é divino, né? Ele é imutável. Então, ele vai só somando, ele só evolui, ele não retroage. O que a gente retroage é a nossa persona. Às vezes, a gente vem caminhando muito bem numa direção, mas numa outra a gente se perde.
Então, a gente vem para refazer tudo de novo, né? Aquela parte que a gente errou. Por isso que o estudo até do Serginho ontem colocou muito bem, né, a colocação sobre essa situação. Então, eu acho esse grande barato da gente estar sempre em evolução. Nosso caráter realmente é nosso. É um crescimento pessoal, é um crescimento individual da pessoa. Agora, a nossa individualidade, a gente recebe a nossa evolução individual através da sociedade, através da educação, através da família, né? E junto isso tudo, a gente faz a nosso caráter dentro de tudo isso, né? Absorvendo aquilo que realmente importa para ele, né? Pode ser uma coisa ruim, como pode ser uma coisa boa. E é assim que eu vejo isso aí. Pode ser o como, pode ser o quê, Miriam? Não entendi. Esse caráter pode ser o quê? O caráter, ele pode vir para o lado... Você pode desenvolver o caráter no decorrer da sua personalidade hoje para um lado negativo ou para o lado positivo. Porém, o que ele já tem, ele não muda. Ele pode, outros valores a qual ele não conseguiu chegar, ele pode sucumbir também. Entendeu? Em outras coisas, como eu não roubo de jeito nenhum, eu não mato de jeito nenhum. Porém, se eu puder passar a perna naquele ali, eu passo. Porque ele não desenvolveu esse lado. É essa a questão. A gente vai desenvolvendo o nosso caráter em cada reencarnação, aprimorando, melhorando naquilo que a nossa personalidade hoje conseguiu evoluir, né? Nessa nova oportunidade de vida. Gente que tem uma essência, um caráter, né? E que tem uma família formidável, nós não precisa nem ir muito longe no teu trabalho e tal. E às vezes a pessoa, ela foi criada com todo amor e carinho, não tem aquela essência da família. Isso a gente vê, né? Então, eu entendi que ele está em evolução, mesmo convivendo com uma família. E a evolução individual, né? Não evoluiu, a essência dele ainda deixou a desejar, né?